Oi, oi, sejam muito bem-vindos. Eu me chamo Missirlaine Sanches e a gente vai falar sobre os números da loteria. Que bom poder estar aqui com você. Eu quero dizer a quantidade de pessoas que têm enviado mensagens e pedindo para a gente falar dos números, porque eu acredito sim que é a nossa virada de chave, que é a conexão para que a gente venha acertar aí a nossa aposta abençoada. Lembrando que tem muitas pessoas mandando relatos de que já manifestou prêmios, um mais alto, outros mais baixo. Umas pessoas que têm certeza, convicto, que sim, é merecedor, que já está chegando. Então vamos conversar um pouco mais sobre como você vai se alinhar com os números que vai te trazer o prêmio da loteria. Eu me chamo Missirlaine Sanches, estou contando um pouco mais sobre como eu manifestava, como eu manifestei os prêmios da loteria. Eu já ganhei algumas apostas abençoadas, que muito abençoou minha vida, que muito me tirou daquela situação desafiadora, que concluiu a cada coisa que eu fazia com sucesso, que atraía sempre mais, tudo através dos números abençoados. Também quero lembrar você que está aí participando, né, dessa mentoria voltada para a loteria, que a gente já está com vagas limitadas. Nós estamos numa promoção, uma promoção incrível. Então, se você quiser fazer parte, corre logo que ainda há tempo. Nós já estamos encerrando, né? Mas mesmo assim, se você for, a gente ainda vai ter aí para você uma chance da gente poder conhecer melhor e contribuir um na jornada do outro. Quando a gente fala de números, né, gente, eu comecei a entender que para eu manifestar uma aposta abençoada, eu precisaria me conectar com os números que me trariam essa aposta. Então, muitas vezes tem pessoas que vai e faz com qualquer número, tem pessoas que ele apenas tem lá a intuição e faz. Agora, eu sempre, quando eu queria trazer algo para minha vida, eu não digo não só as apostas da loteria, porque eu consegui manifestar grandes coisas através dos números. Eu comecei a pensar da seguinte forma: bom, eu preciso limpar as memórias sabotadoras que eu tenho voltada para o número, os números em si. E depois eu tenho que me alinhar com o número exato que vai me trazer a minha aposta abençoada. Feito isso, eu comecei a escrever os números, também com a prática do Ho'oponopono, que me ajudou a trazer essa aposta, né? Eu fazia meus números premiados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoa, te amo e sou grata. Eu limpava as memórias que eu compartilhava com os números. E aí, gente, eu tinha lá os meus truques, que eu fazia algumas técnicas para sonhar com alguns números em específico. E eu já tenho aqui os vídeos que eu conto para você. Mas também tem alguns segredos que eu fazia, né, para poder manifestar. Então eu começava a escrever, digamos, você vai fazer de 1 a 90, aqueles que dá, de 1 a 50, e aí eu começava a limpar as memórias, que eu compartilhava com esses números. E aí eu ficava atento, cada número que vinha semelhante àquele grupo que eu fazia, então eu selecionava, e aí eu começava a preencher as cartelas. E também o que acontece? Quando eu fazia isso, tinha números que ele vinha, tipo, quando eu fui manifestar a aposta, eu fiz a Loto Fácil, né? Quando eu fiz os 14 pontos da Loto Fácil, eu comecei a fazer o seguinte: eu peguei os números, comecei a me conectar, e ele soltava sobre os meus olhos. Eu dizia, tá, vou fazer o 33, e aí eu anotava, comecei a anotar ali. Também tem uma sequência, gente, que vocês não fiquem muito com números juntinhos, sabe? Sequências de números muito próximas, eu dava um espaço ali para poder também fazer. Então eu comecei a desenvolver técnicas dentro desse sistema de ganhar na loteria, de me conectar com os números. Eu comecei a separar algumas técnicas para que eu conseguisse manifestar os números que trariam ali para mim aquela aposta. Eu já ganhei 13 números várias vezes. Eu já manifestei, eu só não tinha conseguido até então aquele maior, mas muitas coisas voltadas para isso. E também
você pode ver quando você vai para outros tipos de sorteios que envolvem números. Se você está conectado, se os números estão saindo ou não. Então esse alinhamento é muito importante para você ficar ali, seleciona, anota os números, faz o seu Ho'oponopono e vê os números que, tipo, alguém falou do número tal, por quê? Quando você está trabalhando essa questão de ganhar na loteria, você tem que abrir o campo para que você possa receber as inspirações que vai trazer você a manifestar aquele valor. Então eu ficava atenta ao número que eu via que estava em conexão comigo, eu começava a anotar e ele sempre dava. Veja que coisa incrível. Tem uma moça que ela estava passando para mim os relatos que aconteceu com ela. E aí ela disse que começou a fazer essa técnica de escrever os números, de permitir que os números venham para ela, né? Eu achei muito incrível, porque ela falou assim, eu não tinha conseguido até então manifestar valor nenhum, ganhar nada até aí. E quando a gente começou a fazer esses trabalhos voltados para a loteria, ela disse que começou a ter uma esperança, assim, uma certeza no coração que ela ia conseguir manifestar. E aí ela conta assim para mim, foi surreal quando eu comecei a sentir no meu coração que eu poderia, que estava mais perto, e eu comecei a fazer as minhas visualizações e gratidão. 15 dias ela conseguiu manifestar um valor em uma aposta. Gente, quando você manifestar o valor de uma cartela, quando você manifestar um valor mínimo, você ganhou e você está em alinhamento vibracional. Você começou a se alinhar com aquilo que você quer. Então, eu só ganhei pouco. Uma das coisas que eu sempre fiz foi vibrar alto quando eu conseguia manifestar qualquer um valor, né? Então, se você começa a vibrar baixo porque você recebeu um valor pequeno, para o universo não existe grande e nem pequeno, existe apenas vibração. O que você está vibrando, o que você está emanando para o universo, ele volta para você multiplicado. Então, se você começa a vibrar, mas foi pequeno, mas foi pouco, e isso não serve, mas eu não queria esse. Então, quando você nega esse valor, você está dizendo que você não está preparado para receber. Pois a gente tem que ser grato no pouco para que o muito venha se multiplicar. E ela disse que começou a agradecer como se já fosse, como se ela já tivesse conseguido. E ela disse que ficava brincando na mente dela, eu vou contar para mim que eu consegui, né? Então eu vibro na frequência dessa pessoa porque ela conseguiu manifestar um valor acima de R$ 1.000. Então ela conseguiu e foi um valor e isso ajudou e está dizendo que já está mais próximo, cada dia mais próximo, cada dia mais próximo, né? Então quando ela está assim, né? Tá na vibração, na conexão, as coisas vêm até ela. E ela disse que foi super engraçado que ela pegou e selecionou o de 1 até os 50, ela disse que começou a escrever ali, e disse eu quero uns números entre esses. E aí ela disse que começou a prestar atenção nesses números que apareciam, que ela ouvia, e aí ela conseguiu fazer uma aposta e ela aí materializou. Também eu quero aproveitar e tirar uma dúvida de várias pessoas que estão não só aqui fazendo a mentoria comigo, né, para as apostas abençoadas, mas também pessoas que ficam me mandando mensagem aqui no YouTube e para mim porque estão numa dúvida que eu falo sobre você selecionar lá qual é a aposta que você vai querer, se você vai querer a quina, se você vai querer a mega, a loto fácil, e não tá jogando, apostando em tantas coisas, porque isso causa ansiedade. Então gerou uma dúvida muito grande, né, entre as pessoas. O que eu quero dizer é que se você se sentir que você não está ansioso, que você não está causando resistência ali, dentro, né, dessa quantidade que você tá tudo bem. O que aconteceu que eu parei e selecionei a quina e depois eu selecionei a loto fácil? Porque eu fazia muitas apostas, né? E eu fazia toda semana e nessa quantidade de apostas começou a gerar ansiedade para mim.
Então, para mim, esse método de apostar em muitos números, em muitas coisas, não funcionou. Eu fui de um por um naquele que eu gostaria, tá? Então, nunca foi o meu alvo a Mega. Não sei porquê, eu nunca tive o alvo na Mega. E uma vez no bolão eu ganhei 200 e poucos reais, numa aposta que eu ganhei, eu acho que foi um terno que eu fiz, em um bolão e eu ganhei o valor de 200 e alguma coisa. Então, uma vez eu ainda manifestei essa aposta também. Mas eu nunca tive alvo ali, nunca foi algo que eu foquei, tá? Então, para mim, o que não gera ansiedade, porque se você está fazendo 3, 4 e você não está ansioso, tá tudo bem. Agora, se você ficar com ansiedade ali, aí você pode se sabotar e, né, fazer aí um movimento contrário daquilo que seria a sua aposta abençoada. Então, que você possa manifestar com muita facilidade os números, a aposta, e desvende aí os segredos do seu número. Anote, vibre, atraia os números que você deseja. Aproveite e venha fazer parte da minha mentoria da aposta abençoada. Mas também, se esse não for o teu desejo, eu estou fazendo os atendimentos pontuais normal, limpezas energéticas, limpezas de memória, tá? E será um prazer atender você nessa jornada de conexão com o todo, de conexão com a aposta abençoada. Gratidão, gente.